contador, fala contadora. Nesse vídeo nós vamos debater a maior oportunidade na história para contadores ganharem dinheiro, que está vindo através da reforma tributária. Essas mudanças profundas que vão acontecer no regramento jurídico, na forma das empresas pagarem impostos, isso vai representar uma grande oportunidade para contadores que se prepararem. Por outro lado, uma grande ameaça para aqueles contadores que ficarem parados. Então, se você é um contador, é um empreendedor contábil, você precisa assistir essa live até o final, porque vamos fazer um debate profundo sobre o tema. Logo, logo eu vou trazer aqui o nosso convidado especial, mas antes eu quero me apresentar. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Contabilidade Consultiva, o meu nome é Pedro Neri, eu sou um empreendedor contábil, eu lidero uma empresa que é a Contabilidade.net, que é uma rede de contadores consultivos, e eu criei o canal Contabilidade Consultiva com o objetivo de empoderar contadores com conhecimento, com método, com ferramentas, para que os contadores possam levar prosperidade para as empresas. No momento que os contadores se posicionam como consultores, ajudando na boa gestão, eles trazem prosperidade também para eles próprios, ganham mais dinheiro, têm mais reconhecimento, e é isso que defende o movimento Contabilidade Consultiva, esse ressignificar do papel do contador para ele ser muito mais valorizado e muito melhor remunerado. Então, se você acredita que a contabilidade é muito mais do que gerar imposto, folha de pagamento, você está no lugar certo. Quero agradecer a tua presença e já te pedir para você curtir aqui embaixo. Aqui no YouTube tem um botãozão, curtir, assim como um botão vermelho, inscreva-se para você fazer sua inscrição gratuitamente e acompanhar outros conteúdos avançados como esse de hoje. Hoje, inclusive, nós vamos falar de um dos assuntos mais importantes e eu vou te convidar a estar presente de corpo e alma, porque estamos diante de uma grande oportunidade, que é a reforma tributária. E para me ajudar nesse debate, eu convidei um dos maiores especialistas no Brasil que domina esse assunto da reforma tributária. O nome dele é Lucas Ribeiro, ele é diretor sócio da Reut, uma empresa de tecnologia tributária, de inteligência artificial, e que participou ativamente dos debates da aprovação da reforma tributária lá no Congresso. Então, estaremos diante de um grande especialista. Eu quero aproveitar aí para poder te convidar a fazer suas perguntas aqui no chat, porque no final a gente vai responder todas as suas dúvidas. Mas antes, deixa eu convidar aqui um amigo. Chega mais, Lucas Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Acho que você está mutado aí. Só um minutinho, deixa eu desmutar você. Tenta desmutar por aí, Lucas. Eu tinha apertado aqui. E aí, Pedro, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham também. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez, Pedro. Sempre muito prazeroso dividir essa jornada aqui contigo. É um prazer estar com você, uma honra a gente poder viver nesse tempo de tantas mudanças, né, Lucas? De tanta transformação que está rolando no mercado contábil. E chegou a hora dos contadores de verdade ganharem dinheiro com essa oportunidade tributária. Antes de falar, Lucas, da reforma tributária e de como os contadores podem e devem ganhar dinheiro com isso, eu quero pedir que você se apresente rapidamente. Qual foi a tua participação dentro desse processo de aprovação da reforma? Boa, Pedro. Bom, vamos lá. Primeiro dar um contexto para as pessoas, né? Eu comecei minha carreira, Pedro, programando. Você me vê? Agora eu estou me vendo. Vamos lá, só um contexto rápido, né? Para quem não me conhece ainda, eu comecei minha carreira programando, passei um bom tempo desenvolvendo software. Depois de fazer administração com marketing, depois fiz direito, virei advogado, me especializei na área tributária e montei uma consultoria tributária, que depois se tornou uma contabilidade especializada em lucro real. Esse era o nosso grande gancho ali. E para poder atender na contabilidade em lucro real, só com pessoas estava muito difícil. Começamos a desenvolver tecnologia, principalmente focado em robotização e inteligência artificial. E hoje a Reut é uma empresa de tecnologia voltada para a área tributária. Então, a gente atende principalmente médias e grandes empresas. É o nosso canal muito mais voltado para as empresas de grande porte, para as empresas do lucro real, mas não porque a gente não possa ou não queira atender as empresas menores. É uma questão de foco, né, de escolha, como eu sempre comento com muitos dos que me questionam, né? Você está selecionando. A gente tem que dar foco naquilo que a gente tem mais competência e capacidade de entrega, porque não dá para entregar para todo mundo tudo, né? Realmente isso é muito desafiador. E a reforma tributária agora vem num caminho muito, muito interessante, porque ela reinicia todo o sistema. Ela permite agora com que todo mundo saia do mesmo ponto de partida, ou seja, do zero, né? Nós precisamos conhecer, precisamos aprofundar, precisamos de tecnologia nova, os clientes precisam de planejamento, tudo nasce do zero. E quando a reforma começou a ser discutida, lá em 2019 já,
eu participei de muitos debates, na PEC 110 principalmente, participei de muito dali da redação até mesmo, depois na PEC 45, quando ela subiu da Câmara para o Senado nos chamou, né? Vários senadores lá tiveram essa demanda para poder entender quais eram os impactos do texto da PEC 45 nos setores produtivos. E nós fomos lá, levamos a nossa tecnologia, a calculadora da reforma tributária, foi a primeira calculadora, foi aquela que foi utilizada para discutir de fato o texto. Tivemos inúmeros debates dentro do Senado Federal com a consultoria do Senado, que é uma consultoria técnica. Tivemos vários debates com o Bernardo Api, o secretário extraordinário da Reforma Tributária. Estivemos no SERPRO inúmeras vezes também para poder viabilizar o acesso, a formatação desses dados. Os dados não foram disponibilizados, ainda que solicitados pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, mas nós conseguimos fazer por amostragem, conseguimos participar ativamente da Comissão de Assuntos Econômicos também, e contribuir para que nós tivéssemos um texto um pouco melhor, né? Ou talvez menos pior do que aquilo que saiu. Claro que há muitas críticas à reforma tributária, o texto sempre pode ser melhor, mas eu tenho certeza que a gente sai com uma reforma tributária que já é um gancho, já é um início, né, para um sistema tributário melhor do que o que nós temos hoje. Mas temos aí um bom tempo de transição pela frente, que não vai ser fácil. Então, até 2033, a gente vai viver a complexidade tributária de hoje somada com a complexidade tributária do que a gente não conhece, né, do que a gente precisa conhecer muito da reforma tributária ainda, e que não está baseada só no texto. Muito pelo contrário, ela está muito mais baseada nos impactos da interpretação do texto, que vai se dar pela Receita Federal, pelo CARF, pelos tribunais depois, né, ou seja, tudo aquilo que nós ainda vamos desdobrar como um grande potencial para nós, operadores, né, do direito, da contabilidade, e, ao mesmo tempo, para aquilo que as empresas vão demandar. As empresas vão ter dúvidas, as empresas vão precisar de consultoria profunda sobre todos os aspectos que estão lá na reforma tributária. Muito bom. Então, estamos diante não de um ponto de chegada. Essa live não é um ponto definitivo que vai explicar a reforma como um todo. Ela é um ponto de partida para uma nova jornada, uma jornada de aprendizado. O Lucas colocou de maneira muito boa, né, que todo mundo vai precisar reaprender. Então, é o momento dos contadores e profissionais que operam, né, o direito tributário, eles terem essa humildade, essa grandeza de desconstruir conceitos e construir novos conceitos para que eles possam estar na dianteira aí dessa oportunidade. Então, Lucas, já falando um pouco das mudanças práticas que aconteceram na reforma tributária, que fique claro, né, para todo mundo que está com a gente, a reforma foi aprovada definitivamente no dia 20, tem gente que fala, não é possível, sim, ela foi aprovada, essa primeira fase da reforma. Ninguém acreditava, e foi, digamos, uma obra política aí sem precedentes no Brasil, onde oposição e situação se uniram para poder fazer uma reforma em tempo recorde. Estava há mais de 30 anos em debate legislativo, em projeto, e agora, de uma hora para outra, foi aprovada, e agora entra em vigor, começa a entrar em vigor numa transição de tributos. Eu queria, Lucas, que você explicasse basicamente qual foi a grande mudança, ou quais foram as principais mudanças dessa reforma tributária, inicialmente sobre os tributos que incidem sobre o consumo. Boa, muito legal, Pedro. E até você trouxe a questão do consumo, nós vamos ter, isso eu acho que a maior parte de vocês que estão nos acompanhando já sabem, né? Mas para a gente ficar aqui na mesma página é importante, né? ISS e ICMS se tornam IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. PIS e COFINS se torna CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IPI migra para o imposto seletivo, né? Então, o imposto seletivo passa a ser aquele responsável por tratar da extrafiscalização, ou seja, ele vai atuar sobre aquilo que pode fazer mal ao meio ambiente ou à saúde. Então, basicamente, a gente está indo agora parece que são vários tributos, mas na prática o IBS e a CBS são idênticos em todas as suas normas, exceto as suas alíquotas vão ser diferentes, não é? E, obviamente, o destino da arrecadação. Enquanto o IBS vai para estados e municípios, né, na composição das duas alíquotas, a CBS vai para a União, né? Então, essa que é a diferença entre eles, mas eles são chamados IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado, né, que tem duplo ali nessa segregação. E, ao mesmo tempo... Lucas, inclusive, um pequeno parênteses, já vou soltando umas polêmicas e algumas dúvidas que surgem, né?
as alíquotas do IBS, né, do imposto que é de competência agora compartilhada dos estados e municípios, elas podem mudar de estado para estado? Elas podem mudar de município para município. É pior do que isso. Né? Como assim, Lucas? É divertido isso aí, né? Olha só, como é que vai funcionar, né? A somatória da alíquota, que vai ser do município, então o município vai definir a sua alíquota, que não pode ser inferior à alíquota de referência, e os estados vão definir também as suas alíquotas, que não podem ser inferiores. Ou seja, vamos imaginar que a alíquota de referência seja de 27%. 27% é a composição do IBS mais a CBS. Então, eles estão compondo. Mas dentro do IBS, tem lá, vamos imaginar para facilitar a nossa conta, que seja de 10% a CBS. Então, numa alíquota para referência de 27, nós teríamos uma alíquota aqui de 17 para estados e municípios. Vamos imaginar que nesses 17, 10% seja do estado e 7% seja do município. Absolutamente não vai ser isso, vai ser menos do município. Mas só para fins didáticos aqui, acho que é interessante a gente fazer essa segregação. Aí o município vai lá e diz assim, não, no meu é 7,2, porque na cabala o 7 mais 2 dá 9, 9 multiplica dinheiro. Vamos imaginar que o município queira fazer isso. Aí o outro município vai lá e diz, não, na verdade o meu é 7,32%. E assim ele vai mudando as alíquotas de município a município, com as alíquotas do estado, elas se somam e dão a alíquota final. Na prática, a gente pode dizer que nós vamos ter a possibilidade de 5.569 alíquotas diferentes. Mas olha só, galera, ainda temos a alíquota reduzida em 30%, ou seja, 70% da alíquota de referência, e temos a alíquota reduzida em 60%, ou seja, 40% da alíquota de referência. Isso significa, na prática, que são 5.569 alíquotas vezes 3, porque nós ainda temos essa segregação entre as diferentes atividades. Né? Vale lembrar... E esse controle, Lucas, vai ser na hora da emissão da nota fiscal? Como é que vai ser essa parada? Porque quando eu vi isso, como é que eu imaginava, tá? E aí, galera que está ao vivo com a gente, vai contribuindo no chat, a gente consegue ver. Inclusive, tem um comentário aqui do Frederico, ó, e ainda falam que é para simplificação. É isso? Eu falei, não é possível, cara. Quer dizer que os 5.570 municípios do Brasil vão poder ter alíquotas diferentes, né, com seus estados. E como é que vai controlar isso? É na apuração do imposto? É na emissão da nota? Já tem essa informação, Lucas? Então, é parcial. A gente já tem bons indicativos pela própria reforma que foi feita, então a emenda constitucional 132, né? Ela já que é originada na PEC 45, ela já nos traz alguma luz sobre isso, de como vai funcionar. Eu, de verdade, não acredito que os municípios e os estados se distanciem da alíquota padrão, da alíquota de referência. Então, a gente está aqui indo no extremo. Né? É possível, é uma possibilidade que os estados e os municípios definam suas alíquotas próprias, mas é provável que elas sejam iguais ou muito próximas às alíquotas de referência. Então, isso vai significar dizer que nós vamos ter que ter controle, sim, do destino. Ou seja, para onde a mercadoria está indo, para onde vai o serviço, isso pós-transição, para podermos definir qual é a alíquota aplicável. Durante o período de transição, a gente não vai ter essa preocupação, porque quem vai definir a distribuição da arrecadação não somos nós. Quem vai distribuir é o comitê gestor. Então, esta preocupação ela fica um pouquinho menor durante esse período, mas é natural que a gente vai ter que olhar, sim, para um cadastro de itens novo, para um cadastro de fornecedor e de clientes completamente reformulado. Vale lembrar aí, né, pessoal, que isso, assim, quem é que tem que ficar feliz com a reforma tributária e comemorá-la? Nós que ganhamos dinheiro com a reforma tributária, né? Porque para as empresas de verdade é caos. Vai custar muito caro fazer reforma tributária. Vai custar muito caro revisitar tudo isso. Então vejam que aqui nós temos que ser os vendedores de lenço, porque vai ter muita gente chorando. Eu já vou dar um número para vocês de quanta gente vai chorar. Pelo menos 7 milhões de empresas vão chorar. Por que essas 7 milhões de empresas vão chorar? Porque todas as empresas do Simples vão precisar de planejamento tributário. Todas. No mínimo, para ela dizer se ela vai continuar ou não no Simples. Porque depende de se ela é meio de cadeia ou fim de cadeia, conceito novo. Anota aí, Pedro, para a gente voltar. Vamos conversar isso aí, é um assunto avançado. E aí, galera, mais uma vez, deixa eu até fazer uma pausa aqui.
a gente está entrando em assuntos avançados que você vai precisar dominar esses assuntos. Porque em algum momento os seus clientes vão te perguntar: o que eu faço? Qual o impacto da reforma na minha empresa? Então, tudo que a gente falar aqui é assunto que vai requerer a tua atenção. Vou te convidar, inclusive, a compartilhar essa live com o teu sócio, com o profissional do setor fiscal da sua empresa, com os seus profissionais de confiança, porque eles precisam dominar o que vem pela frente. Esse conceito de meio e fim de cadeia, isso muda completamente o jogo e você precisa ficar atento no que está vindo por aí. Então, voltando aí, Lucas, por que será que 7 milhões de empresas vão precisar fazer planejamento tributário ao mesmo tempo? E por que elas vão chorar tanto, né, Pedro? Porque a verdade é a seguinte, olha só, pessoal. As empresas do Simples Nacional, existe um discurso de que elas ficaram de fora da reforma tributária. Elas não ficaram de fora da reforma tributária. Pelo contrário, porque elas não vivem sozinhas. Elas vivem num ecossistema de outras empresas e consumidores. E quando a gente diz, com a PEC 45, agora a emenda constitucional 132, que neste momento, as empresas do Simples Nacional, durante, lógico, tem o período de transição, temos o período dessa implementação, mas as empresas do Simples Nacional, quando elas fizerem uma venda para uma outra empresa, elas não são mais geradoras de créditos integrais de PIS e COFINS, por exemplo, como elas eram até esse momento. Então, hoje, se uma empresa no lucro real compra de uma empresa no Simples Nacional, ela pode se creditar de 9,25% de PIS e COFINS. Com a mudança do Simples Nacional, o IVA, né, que vai compor ali o IBS, a CBS, ele só vai gerar o crédito do valor efetivamente recolhido, como acontece hoje com o ICMS. Então, na prática, isso vai fazer com que muitas empresas sejam desestimuladas de adquirirem de pessoas jurídicas do Simples Nacional. Ao mesmo tempo, a empresa do Simples Nacional, quando adquirir de uma fabricante, por exemplo, do lucro real, ela não vai tomar o crédito, porque para ela vai virar custo aquele tributo. E se ela for vender para uma outra empresa do lucro real, ela também não gera o crédito integral, ou seja, ela ficou mais cara nas suas aquisições e ficou mais cara nas suas vendas, porque ela agora é meio de cadeia, ela está no meio das operações entre duas empresas. Se ela fosse... Olha só que interessante, hein? Ou seja, vamos imaginar uma empresa que é um salão de beleza. O salão de beleza é fim de cadeia, ele não compra de ninguém, ou ele compra pouco, ele compra minimamente, ele tem prestação de serviço e ele vai vender para um consumidor final. A tributação vai sair cheia. Então, neste caso, o Simples Nacional vai ser vantajoso. Por que é, então, que 7 milhões precisam de planejamento tributário? Vai se manter no Simples ou não? E mais do que isso, as empresas do Simples Nacional vão poder optar por recolher o IVA por dentro ou por fora. Ela vai poder optar para operar como se ela fosse lucro real, Pedro. Você já imaginou? Mas aí, isso é uma parada também confusa na minha cabeça. Mas ele vai optar por apurar, ele vai optar por, tipo assim, tipo janeiro, dezembro eu optei, o ano seguinte eu vou apurar o IVA por fora. Isso. Ou é por mês? Eu vou poder transacionar por mês? Não. Uma vez só. Vai ser opcional uma vez por ano. Isso virá então, Simples Nacional... mas é improvável que seja mês a mês. Deve ser anual. Deve ser anual. Beleza. Dito isso, então, para o Simples Nacional vai restar a contribuição previdenciária patronal, que é do anexo 2, que vão ter a reforma do lucro. Vamos falar sobre isso, né? A reforma do imposto de tributo sobre a renda, que também vai mudar esse jogo, né? Então, o ponto de atenção, galera, é o seguinte. O Lucas trouxe com muita clareza o local onde a tua empresa, teu cliente está, vai inferir se ele vai estar no regime tributário correto ou adequado ou não. Lembrando que no Brasil, 2/3 da economia brasileira são B2B, são negócios vendendo para negócios. 2/3 do dinheiro que transaciona no país é de empresa para empresa. E se essas empresas passam a ter esse dilema, que eu compro o imposto, eu não consigo repassar, porque eu não tomo crédito, se eu estou no Simples, eu não posso tomar esse crédito para bater do meu imposto. E se eu vendo para o meu fornecedor e eu não passo o crédito cheio, isso pode criar um arranjo de forçar essas empresas do Simples Nacional, que vendem para outras empresas, a terem que sair do Simples Nacional. Então, imagina só o nível do debate estratégico que você vai precisar proporcionar para os seus clientes, para eles decidirem, junto com você, com a tua assessoria, se eles ficam no Simples Nacional ou não. E isso é um grande impacto. E até mesmo, beleza, eu vou para o lucro presumido. Será que o lucro presumido vai valer a pena? Lucas, vou até aproveitar esse gancho e já puxar para o lucro presumido. Com a reforma tributária, com a não cumulatividade plena, faz sentido alguém ficar no lucro presumido? O que você entende disso? Pouco provável, né? O lucro presumido vai ser muito vantajoso para aquelas empresas que realmente sejam muito lucrativas.
O que eu vejo com muita frequência são empresas que estão no lucro presumido por desorganização de gestão. Ou seja, elas não contabilizam as suas entradas, as suas compras e fatalmente não controlam o seu resultado. Então, elas só gerenciam os seus negócios baseado em receita. E aí a guia fica fácil, né? Se eu tenho apuração presumida, não tem muitos desafios para se fazer gestão, porque a lucratividade está baseada nisso. E vale lembrar, PIS e COFINS, cumulativo 3,65%. Muito bom. A partir do momento que nós não temos mais PIS e COFINS, porque ele é extinto em 2027, ou seja, é muito provável que ali o lucro presumido se torne desvantajoso para muitas empresas. Eu acredito que pelo menos 500 mil empresas, é 1/3 do mercado de empresas no lucro presumido, migrem ou para o lucro real ou para o Simples Nacional. Ou seja, muitas vão ter que voltar para o Simples, se tiverem receita dentro do limite, obviamente. Muitas não têm, terão que subir para o lucro real. Isso vai gerar uma grande oportunidade de migração de regime tributário, porque, obviamente, vai se acelerar um novo mecanismo. E esse mecanismo muda a maneira como as empresas administram, né, a sua gestão financeira, seu operacional. Muitas nem pegam nota das suas aquisições. Acho que a maioria de vocês conhece muito bem esse cenário. Né? Vão ter que pegar, vão ter que ter contrato de tudo, vão ter que contabilizar. Essa contabilidade vai ter que ser mais cara, não pode ser o mesmo preço. Vai precisar fazer gestão de estoque de uma maneira muito mais efetiva. Então, tudo isso muda a dinâmica de mercado, com certeza, para o lucro presumido. Olha só, gente, deixa eu reforçar esse ponto, porque aqui está, inclusive, Lucas, um dos maiores bicho-papão, diria eu, para empresas contábeis. Muitos contadores me falam o seguinte: Pedro, eu só atendo empresa do Simples Nacional, eu não vou atender lucro real, porque o lucro real é complexo. Agora, imagina só, com a reforma tributária, o que está acontecendo? Milhões de empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas, possivelmente vão ter que sair do Simples Nacional, porque elas não vão tomar crédito das entradas dela e elas não vão passar crédito cheio das suas saídas. Então, elas vão ficar elas vão ficar não atraentes para o mercado. Então, elas talvez vão ter que mudar para o outro regime. O lucro presumido com o fim daquelas alíquotas do regime cumulativo não vai valer a pena ela ficar no lucro presumido. Então, você vai ter um mar de empresas ao mesmo tempo tendo que fazer uma transição para o regime do lucro real. Essa transição implica muitas mudanças na operação da empresa. Você vai ter que preparar o teu cliente para o lucro real. Não é? O Lucas já viveu isso, né? Centenas de vezes, a Reut já atendeu centenas de grandes empresas. O lucro real não é trivial. Você tem que reorganizar a empresa como um todo, como ela compra, como ela vende, como ela precifica, como ela faz controle financeiro, como ela faz controle de estoque. Imagina só que as pequenas e médias empresas não têm esse direcionamento. Elas vão precisar desse direcionamento dos seus contadores. Então, olha o tamanho da oportunidade que está na tua frente se você se preparar para realmente exercer essa oportunidade. De você fazer, como o Lucas disse, planejamento tributário, você fazer organização das finanças desse cliente, quem sabe até BPO financeiro, para poder organizar o financeiro daquelas empresas que não têm controle próprio, você fazer ajuste dos estoques dela, você fazer ajuste de precificação. É outro tema legal aí, Lucas, se você puder, vou passar a bola para você sobre isso. A precificação das empresas vai ter que ser refeita, porque se eu vendi essa garrafa a um preço, a reforma talvez eu tenha que vender ela a outro preço. E se aumentar o preço, será que o cliente final vai pagar? E aí, como é que fica esse balanço de preço versus margem? Passando a bola para você, Lucas, o que você tem a dizer sobre isso? Só um ponto importante ainda, Pedro, sobre a questão do Simples Nacional. Eu até acredito que muitas empresas vão continuar no Simples, mas elas vão optar por IVA em regime normal. Ou seja, elas vão tributar o IVA na sistemática de créditos e débitos. Elas vão precisar ter nota de tudo que elas comprarem, elas vão precisar escriturar a nota dentro do mês, porque senão o IVA do mês seguinte vai vir caro, a guia vai ficar pesada. Na prática, é dizer que as empresas do Simples Nacional, meio de cadeia, elas vão precisar do planejamento tributário, elas vão precisar de gestão e elas vão operar uma contabilidade, uma gestão fiscal muito parecida com o lucro real. Então, eu acredito que aí está uma grande oportunidade, porque mesmo estando no Simples, primeiro, vai se conhecer de fato o resultado dela, que hoje talvez não se conheça, porque não contabiliza-se tudo, não no prazo, pelo menos. Então, vai ter que ser uma contabilidade mais rápida, mais séria, mais objetiva, e, ao mesmo tempo, vai permitir até fazer depois a mudança de regime tributário por vantagem, né? Porque houve ali um benefício maior na saída do Simples para o lucro real. E vale lembrar que a emenda constitucional 132, originada na PEC 45, ela traz expressamente a obrigatoriedade de que em 90 dias da promulgação
seja apresentada a reforma da renda e patrimônio, ou seja, vai mudar a IRCS, e vai mudar a tributação sobre folha, também em 90 dias precisa ser apresentada. Então, o que nós temos hoje de INSS, cota patronal, de contribuição previdenciária sobre receita bruta, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, elas vão sofrer alterações também, pessoal. Claro que não em 24, né? Elas vão ser discutidas e votadas provavelmente em 24 ou em 25 e vão passar a valer muito provavelmente entre 25 e 26. E eu vi aqui uma das perguntas, né? Que momento tem efetivamente uma mudança com a reforma tributária? Em 2026. Efetiva, crítica, pesada, mudou o jogo 100%, totalmente, em PIS e COFINS, por exemplo, 27. Então tá longe, né, Pedro? 24 o ano inteiro, 25 o ano inteiro, 26 o ano inteiro, tem 3 anos, então, para se preocupar com a reforma tributária. Será que dá tempo? Em 3 anos, para se preparar para tudo? Pois eu vou dizer a vocês, nem mesmo a Receita Federal acredita que tem braço para poder preparar tudo em 3 anos. Então, é fato que essas 7 milhões de empresas, que esses 85 mil escritórios de contabilidade, que os mais de 500 mil contadores no Brasil, eles precisam correr nesses 3 anos. Porque esses 3 anos vão passar muito rápido para uma demanda gigantesca de aprendizado, discussão, planejamento, alteração de sistema, que é fatal, isso vai acontecer. Mudança estratégica, mudança de modelo de negócio, vai ter empresas que precisam mudar a sua estrutura completamente, a forma como ela trabalha. Mudanças de preços de compra, preços de venda e margem, que são as 3 alavancas críticas, e aí respondendo a tua outra pergunta, né, Pedro? As 3 alavancas críticas com a reforma tributária. O que muda? Se eu tirar todos os tributos e deixar só o preço líquido nas compras, se eu tirar todos os tributos e deixar só o preço líquido na venda, e agora colocar o IVA, né, colocar a nova tributação sobre eles, esses preços vão mudar para baixo ou para cima. Né? Essas são as 2 alavancas principais, preços de compra e preços de venda. Quanto mais você mexer para um lado ou para o outro, ele vai mexer na margem que você tem. Então, se a tua margem hoje é X, pode ser que ela seja afetada, se você precisar manter o preço de venda igual, porque o teu mercado não compra. Ou porque o teu fornecedor vai aumentar o preço. Se o teu fornecedor aumenta o preço e você não consegue repassar tudo no preço de venda, fatalmente a tua margem é afetada. E tem aqui algo muito impactante, pessoal, muito impactante, que não está escrito em lugar nenhum. Não está escrito na emenda, não veio na PEC, não veio em nenhum debate, discussão, nada. Mas é um dos maiores impactos que a gente está vendo rodando a calculadora da reforma tributária para várias médias e grandes empresas. Já rodamos para mais de 100 empresas e posso dizer a vocês, a maior parte delas vai ser impactada no caixa. Mas então o impacto não é no tributo? Não, o impacto é na antecipação de tributo. Se eu tenho que pagar mais tributos porque o meu fornecedor aumentou, ainda que o meu crédito aumente, eu desloquei o meu caixa antes. E vocês sabem muito bem que dinheiro custa. Então, muitas empresas já endividadas, muitas empresas com desafios financeiros, vão piorar o seu cenário com a reforma tributária, porque elas terão que antecipar os valores desses tributos. Isso faz com que elas demandem mais capital de giro, isso faz com que elas precisem de mais gestão e de uma melhor organização para buscar crédito. E isto, muitas vezes, vai ser o papel aqui do contador, do escritório, para poder apoiar essas empresas nessa construção estratégica e não tributária. Estamos diante, meus amigos, da oportunidade histórica dos contadores provarem o seu valor como consultores estratégicos dos negócios. Isso que o Lucas trouxe é uma sofisticação que é muito importante. Se as empresas precisam pagar o imposto tirando do caixa agora, como é que vai ficar a gestão financeira dela? Ela vai precisar tomar mais risco? Vai precisar aumentar linhas de crédito dela? Ela está enxergando isso? Então veja que as empresas vão ser pressionadas a fazer planejamento financeiro, fazer planejamento orçamentário, né, previsão de receitas e despesas. Aquilo que as grandes empresas fazem, os pequenos negócios vão precisar fazer. Os pequenos negócios vão precisar fazer contabilidade de verdade. Olha que loucura, galera. A reforma tributária vai permitir que a contabilidade de verdade exista. Porque se você passa a ter a obrigatoriedade das entradas tomando crédito, você desestimula muito a compra sem nota. A gente vai diminuir muito, tender a diminuir muito a sonegação daquelas pessoas que compram produtos e tomam serviços e depois vendem para outras empresas. Se elas comprarem sem nota, elas não vão tomar crédito. Então diminui muito a sonegação. Se você diminui muito a sonegação, se você muda a forma de tributação, você passa a ter a contabilidade tendo a sua função real, que é de refletir a realidade da empresa e ajudar no processo de tomada de decisão.
Então, a própria contabilidade, quanto ciência, enquanto aplicação, ela passa a ser mais importante agora. Sem contar, né, Lucas, aí falando um pouco mais do futuro, da reforma dos tributos sobre a renda, porque se você passa a tributar a renda, o lucro distribuído, né, que é o que está se debatendo, você vai ter que ter esse aferimento do lucro, né? Você vai ter uma tributação do lucro gerado e lucro distribuído, então você tem que ter contabilidade de verdade. Imagina as empresas tendo esse empurrão, esse push do governo para fazer um controle financeiro e contábil consistente. Você, contador, quanto você não pode crescer nessa história? Desde que você se prepare. Então, para fechar essa minha fala, um outro ponto, né, que foi uma pergunta que uma colega trouxe aqui no chat. Galera, vai comentando aí, vai trazendo suas perguntas, que ele vai responder todas elas nessa live. Você falou o seguinte, mas essa oportunidade começa quando? Quando isso começa? Isso começa agora. Porque o debate começou agora, a incerteza começou agora, o caos começou agora. Então, no momento que os empresários estão em dúvida, estão pensando no que vão fazer, é o momento que eles vão precisar de ajuda. Se você não educar o seu cliente, alguém vai educar no seu lugar. Vai ter algum contador mais comprometido que vai estar fazendo, quem sabe, vídeo na internet, vai estar prospectando o cliente, vai estar fazendo palestra nas associações de empresários, no CDL da tua cidade, e vai estar levando essas informações no seu lugar. Então, o contador ele precisa assumir a postura de educador. Educar o cliente sobre as oportunidades e ameaças que estão diante dele. Se você fizer isso, eu posso te garantir, você vai estar diante da maior oportunidade da tua vida de ganhar dinheiro e ter uma profissão que você se orgulhe. Por isso que eu estou tão animado, Lucas, com a reforma tributária. Eu acho que por isso que é tão importante a gente estar produzindo conteúdo e levando isso para os contadores, porque, para mim, estamos diante não só da reforma tributária, mas talvez da reforma da própria profissão contábil nessa história. Com certeza, Pedro. Essa é uma ótima consideração. Você trouxe o tópico sonegação fiscal. Uma das premissas da reforma tributária foi o que é chamado de hiato de conformidade. Ou seja, hoje no Brasil estima-se que a gente tenha 600 milhões de reais em sonegação. É muito dinheiro. E boa parte desse dinheiro está pulverizado. Boa parte desse dinheiro está em estados diferentes, setores diferentes, regimes tributários diferentes. A partir do momento que há uma sistemática de créditos e débitos e que eu só consigo reduzir a minha tributação se o outro tiver tributado, fatalmente a sonegação vai cair. Não porque as pessoas querem, é porque não tem como fugir dela. Mais ainda, isso se potencializará com split payment, ou seja, uma modalidade em que o tributo ele é recolhido na liquidação financeira. No momento em que você faz o PIX, que você paga um boleto bancário, ou em que você faz uma TED, uma transferência bancária, é vinculada à operação fiscal para naquele momento já fazer a separação do IVA. Isto vai fazer uma disrupção absurda no mercado todo de contabilidade e de gestão, porque a gente sai do regime de competência, vai para regime de caixa, a gente muda para que a sonegação vire zero, todas as operações passam a ser 100% monitoradas, vinculadas à operação financeira. Essa dinâmica do split payment foi amplamente discutida. Eu mesmo participei de vários debates, né, com esse tópico dentro do Senado Federal e digo a vocês, tudo passou. O split payment já vem na lei complementar. Alguém aqui até colocou... Então ele já começa agora? Isso é uma dúvida, Lucas. O split payment já pode vir? Já tem o pressuposto legal constitucional. Entendi. Está na Constituição Federal a possibilidade do split payment. Não com esse nome, obviamente, mas dito lá na liquidação financeira. E eu já ouvi do Bernardo Api, em várias oportunidades, em que ele já tem a lei complementar já minutada, ele já fez o esboço dela, deve apresentar agora em fevereiro, e lá já consta a sistemática do split payment. Claro, por uma transição, implementação gradual, etc. Mas isso vai acontecer, pessoal. Ou seja, o teu cliente sonegador não pode mais ser sonegador. Então, ele não tem como se preparar da noite para o dia para deixar de sonegar, pagar tudo certo e fazer gestão perfeita. Isso não acontece nem numa grande empresa, com dinheiro, com estrutura, com gente, porque isso é cultural. Então, nós precisamos preparar o setor empresarial, nós precisamos preparar os contadores, nós precisamos preparar o ecossistema para que a gente tenha, de fato, um ambiente propício para essas transformações. Ah, mas e se a gente não fizer isso? Se a gente não fizer isso, as empresas vão morrer, só isso. E outras vão substituir. Não acreditem vocês que não vão, porque vão. É só vocês olharem a guerra da Rússia com a Ucrânia. Foram lá e fecharam todas as portas da Rússia. Ah, agora você está aqui, ó, fechadinho, não pode fazer mais nada. Eles se reinventaram. Mudaram o sistema financeiro, mudaram a organização de compras, mudaram a gestão de vendas. Rápido. Um país inteiro fez isso.
Então, vai acontecer essa mudança. Quem estiver preparado vai ganhar, quem estiver despreparado vai perder. Só isso. É simples assim. Então, acho que esse é um dos grandes pontos muito importantes que a gente vai viver com a reforma tributária, assim, uma mudança expressiva, né? Eu disse aí a vocês das 3 alavancas, né? A alavanca de preços de compra, preços de venda que afetam margem. Isso são as 3 alavancas que a gente consegue mexer. Quais são os impactos que elas geram? Tributação e caixa. 2 impactos diretos que vão acontecer a partir dessa mudança das 3 alavancas e que, óbvio, são suportadas com mais ou menos gestão. Isso tudo, inclusive, mexe no volume de vendas, né? A gente vai precisar entender quais são os preços, os economistas chamam de preços elásticos e inelásticos, né? A elasticidade do preço. Será que se você aumentar o teu serviço contábil, vamos falar de contabilidade, se você aumentar o seu serviço contábil em 40%, o teu cliente vai aceitar pagar? Será que ele aceita pagar? Será que ele vai aceitar assumir o custo do IVA, tomando o crédito da contabilidade? Então, tem muito debate pela frente, galera. A gente vai viver um momento muito turbulento que quem tiver mais capacidade de entender o que está acontecendo, tanto a parte da norma técnica quanto da parte da oportunidade de negócio, quem souber vender, isso é uma habilidade de venda. Você precisa ser capaz de gerar senso de urgência no teu cliente, entender que você é a pessoa certa para ajudá-lo, quebrar objeções, conduzir ele na tomada de decisão. Se você tem a parte técnica e tem a parte de venda, você vai ganhar muito dinheiro. Historicamente, na contabilidade, turma, as empresas contábeis, os contadores com mais dinheiro são aqueles que dominam a parte tributária. Agora, então, isso vai ser obrigatório. Quem não dominar essa parte tributária vai ficar pelo caminho, porque o teu cliente vai fazer uma pergunta para você, você vai gaguejar, e você gaguejando quebrou o vínculo de confiança. A diferença é que 20 anos atrás, quando nós tivemos algumas das grandes mudanças, né, pega o projeto SPED, né, fiz quase uma separação do Mar Vermelho. Os contadores que atendem lucro presumido, lucro real, que fazem SPED ECD, SPED ECF, os contadores que não fazem. Naquela época você não tinha rede social, você não tinha anúncio online rodando. Hoje em dia, meus amigos, já tem tudo isso acontecendo. O teu cliente vai ser bombardeado pela mídia paga, pela mídia orgânica, pela grande imprensa sobre mudanças. Se você não educar esse teu cliente, você vai perder ele para algum outro contador, algum outro consultor que vai fazer isso. Então você precisa entender o que está acontecendo, está diante dos nossos olhos, para você se preparar a tempo para que você possa ser essa pessoa que vai prosperar daqui em diante, não aquela pessoa que vai ficar para trás, aquele contador que vai perder espaço para outros empresários contábeis. Então, por isso que a gente está fazendo essa live, por isso que o Lucas, inclusive, está levando conhecimento para contadores. A Reut já tem de vários contadores, já tem de centenas de empresas, e está fazendo esse trabalho de educação também para contadores. Vamos voltar aqui, Lucas, para alguns debates sobre as mudanças técnicas que aconteceram. Bastante pergunta aí, hein, Pedro? Estou me coçando aqui para responder. Qual? Manda para mim. Tem muita pergunta, aí? Cara. Quer puxar alguma delas? Vamos lá? Vamos puxar algumas perguntas aqui para ajudar. Vou pegar primeiro essa aqui, então, do Caio Hernani. Qual o cenário do MEI, né, do microempreendedor individual na reforma? Tem alguma visão sobre isso? Excelente, sim. Os MEIs, eles não são afetados nesse momento, de fato, não muda a tributação para eles, mas os MEIs são considerados fim de cadeia. Eles não tomam créditos das aquisições e eles não geram créditos para os seus adquirentes. Onde está o impacto do MEI? Na pejotização. Então, o PJ do MEI ou o PJ do Simples Nacional, ele vai ter um desafio bem significativo, porque as empresas que hoje os contratam não vão mais tomar o crédito. E se ela não toma o crédito, vai ficar mais caro. Mas a folha também não gera crédito. Então, não gera crédito ou não gera crédito, talvez valha a pena, desde que não exista um outro ofertante em regime normal de IVA. Este é o desafio. Então, a conta aqui pode ser até mesmo que PJs façam mais sentido, vão valer mais a pena, tanto para o PJ quanto para a empresa contratante, que ele esteja no Simples Nacional em regime de IVA normal. Ou seja, ele vai recolher o IVA por fora. Ele vai tributar IBS e CBS como se ele fosse uma empresa do lucro real. Então, ele vai tomar créditos e ele vai gerar débitos. Por quê? Porque aí ele é gerador de créditos sobre aquele montante para a empresa que adquire dele. A empresa vai pagar mais, mas ela vai se creditar demais. Então, o líquido para ela pode ficar melhor do que ele é hoje. Então, talvez a gente tenha um movimento de pejotização 2.0, onde há uma pejotização
com empresas ou profissionais que estejam no Simples Nacional ou no lucro presumido ou no lucro real, em regime de IVA por fora, que ganham mais, tributam mais por consequência, mas são mais geradores de créditos. Olha só que doideira, galera. Vamos revisar isso aqui, é um ponto importante para você. A folha de pagamento das empresas não vão gerar crédito. Pelo menos é o que nós temos até agora. Tá para ver uma reforma aí da. Não vão. Então não vão gerar crédito definitivamente. Não vão. Significa que as empresas de serviço, que têm a maior parte da sua composição do seu custo de serviço prestado, mão de obra, vão ter um super estímulo para pejotizar tudo, para poder passar a tomar crédito dessas despesas. Faz sentido? Desses gastos. Então, imagina só o Brasil passando por um movimento gigantesco, ainda maior do que hoje, de pejotização. Hoje nós temos aí 20 milhões de empresas, né? No total são 11 milhões de empresas, salvo engano, são quase 11 milhões de MEIs, não é isso, Lucas? Não sei se esse número é atualizado. É mais, na verdade. A gente tem mais de 15 milhões de MEIs já no Brasil, Pedro. Olha isso. O volume estratosférico, são mais de 6 milhões de empresas no Simples Nacional, quase 1,5 milhão de empresas no lucro presumido e 235 mil empresas no lucro real. Esses são os números de hoje. Olha só. Vocês estão vendo que esse extrato... de empresas que contratam contabilidade. Estou descartando aqui associações sem fins lucrativos, ainda que elas contratem, né? Mas não estão nessa conta aqui. Empresas públicas, por exemplo, já estão fora desses números que eu dei a vocês. E possivelmente esse extrato do empreendedorismo brasileiro muda com a reforma, né? Veja que a gente está falando de que a Folha não passa crédito, talvez vão ter, em vez de 15 milhões de mês, 30 milhões de mês. Porque o que vai ter de profissional... Não, mas aí não vai ser MEI, Pedro, aí vai ser simples, para poder gerar crédito. Olha que doideira, né? Não vai ser o simples do MEI, né? Vai ser o MEI normal, só que pagando IVA por fora. Vocês estão entendendo a parada? O Simples Nacional vai ficar simples. Não, pode ter Simples Nacional pagando IVA por fora. Vai ter que fazer apuração de débito e crédito igualzinho. Portanto, tem que ter controle financeiro e controle fiscal igualzinho. Olha que doideira, galera, que está diante de nós. Inclusive, que bagunça vai ficar essa contabilidade do PJ, né? Antigamente se tinha a visão de que o PJ é a coisa mais simples, vou colocar aqui no sistema que vai puxar nota, vai gerar imposto, vai mandar para o cara automático. Cara, o PJ passa a ficar complexo. Porque é MEI, é o regime especial do microempreendedor, é o simples com tributos do consumo do faturamento por dentro, é o IVA por fora. Olha que loucura, minha gente. Vocês estão entendendo essa bagunça? Não sei se vocês estão trazendo clareza, porque em algum momento você vai bater na tua porta. Em algum momento o teu cliente vai perguntar, e aí, o que eu faço com meus funcionários? Minha folha de pagamento é de 100 mil reais. O que eu faço com essa folha? Então, muita atenção para esse debate, porque é um dos debates mais importantes. Boa. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui, botar fogo no parquinho com você, Lucas. Que história é essa de imposto do pecado? Que parada é essa? Imposto seletivo. Imposto seletivo, ele tem um caráter extrafiscal. O imposto seletivo será aplicado para tudo aquilo que fizer mal à saúde ou potencialmente prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Então, por exemplo, hoje nós temos uma tributação alta sobre cigarro, sobre bebidas alcoólicas, né? Esses itens, obviamente, eles são prejudiciais à saúde. Então, o imposto seletivo deve incidir sobre eles. A propósito, o imposto seletivo não vem na lei complementar. O imposto seletivo será tratado por lei ordinária. Então, o imposto seletivo vem em breve, né? Nós devemos ter a implementação dele em 2027, eu acredito nisso, e o imposto seletivo ele trará uma complexidade bem relevante, né? Porque aí ele não traz muitos dos benefícios do IVA, mas ele nos coloca num cenário de dúvidas sobre quais itens ele terá a sua incidência. Por exemplo, há muitas indústrias preocupadas que o imposto seletivo venha a incidir sobre o açúcar. Porque açúcar faz mal à saúde, não faz? Faz. O sal não faz mal à saúde? Faz. Mas peraí, se eu for tributar imposto seletivo no sal, eu vou tributar quase todos os alimentos, se não todos os alimentos. E se eu for tributar açúcar, eu vou tributar o quê? Quase tudo tem açúcar. Então, é possível que nós tenhamos um aumento de preços e um aumento de tributação, sim, porque se prega diferente sobre a reforma tributária. Tudo que foi dito até agora é que a reforma tributária teria neutralidade no IVA, não no imposto seletivo. Muito cuidado. Então, o imposto seletivo, ele é o canal, ele é o subterfúgio, ele é a massa de manobra do governo para poder aumentar a arrecadação. Então, é ali onde estarão os maiores volumes de criticidade e de arrecadação.
nós devemos ter alíquotas de imposto seletivo que podem ir de 10, 15, 20, 40, 50%, 60% talvez seja de imposto seletivo. Então, isso vai pesar na conta, não é? E ele tem incidência por dentro nos outros tributos, o que ele compõe a base de cálculo, que é uma insanidade. Não é? Então, tudo isso vai nos levar a uma regra de quem tiver imposto seletivo, você vai ter que cobrar a contabilidade mais cara. Porque o teu nível de complexidade de gestão é muito maior. Agro vai ser afetado, defensivos, o pessoal está perguntando. Boa parte desses itens, eles estão na alíquota beneficiada, né? O agronegócio, etc. Então, o imposto seletivo não vai incidir sobre eles. Mas o agrotóxico, ainda que ele seja um implemento, né? Um insumo agropecuário, é provável sim que ele traga imposto seletivo também. A gente vai conhecer essa lista, não agora, ela virá com a próxima lei que nos indicará, né, todos esses itens. E aproveitando, Lucas, esse tema do agro, qual é o impacto dessa mudança tributária no agronegócio? Né? Nós temos algumas empresas que praticamente não pagavam impostos atualmente e que passam a ter algum nível de tributação. Como é que funciona isso aí? Como é que ficou o agro? O agronegócio ele está em uma das alíquotas beneficiadas. Então, ele está na redução de alíquota de 60%. Então, ele vai pagar 40% da alíquota cheia. Provavelmente, a alíquota de referência será de 27%. O que significa dizer que 40% de 27% dá 10,8%. Então, o agronegócio vai sair de zero, que hoje é zero o agronegócio. Praticamente tudo é incentivado. Ele vai sair de zero para 10,8%. Então, ficou 10,8% mais caro a compra dele, 10,8% mais caro a venda. Ele vai precisar de mais caixa nas entradas, lembra do caixa? De novo sendo afetado. E 10,8% mais caro nas suas vendas. E vai gerar impacto em todas as cadeias depois dependentes do agro, ou seja, quase tudo. Então, sim, o agro vai ser afetado. Menos do que o setor de serviços, por exemplo, mas ainda assim vai ser afetado, porque o setor de serviços ficou na alíquota cheia, ou seja, vai tributar os 27%, a não ser os profissionais liberais, porque a gente já mata aqui os dois tópicos de alíquotas, né, Pedro? O de redução de 60% e o de redução de 30%, ou seja, vai tributar 70% da alíquota cheia, vai tributar lá mais de 19% só da substituição do que era ISS e PIS e COFINS, pessoal. Ou seja, estamos saindo de 3,65% de PIS e COFINS com 2 ou 5%, de 2 a 5% de ISS, ou seja, 5,65 ou 8,65, para 19% de alíquota cheia aqui de IVA. Então, vai ficar muito mais caro o serviço, exceto os profissionais, e nesse caso aqui, dos profissionais liberais ainda, né? Porque quem não é, vai para 27%, que é mais caro ainda. 27%. O impacto dos profissionais liberais como empresas contábeis, você acredita que vai ter aumento de preço na contabilidade? Necessariamente, mas ela vai ser meio de cadeia a contabilidade, né? Ou seja, para aquele cliente que toma o crédito, para ela o preço líquido pode ficar menor, ainda que a tributação seja maior para ela, né? Então, estamos falando de uma alíquota para a contabilidade de 18,9%, para sermos precisos, tá? 18,9% é muito maior do que hoje, óbvio, mas ela vai gerar o crédito de 18,9% para o adquirente. Então, é zero. Mas aí ainda assim, né, Lucas, vamos precisar o contador explicar isso para o cliente, né? Falar, cliente, deixa eu falar uma coisa, o nosso preço de contabilidade vai ter que aumentar, talvez aqui tantos %, mas olha, você vai tomar esse crédito lá. Vejo que tem muita conversa aí para poder educar o empresário de ele aceitar, né? Inclusive, né? Toda mudança de preço, gente, ela é quase que uma DR na relação. O empresário pensa, pô, será que eu devo me manter nesse casamento? Será que não tem alguém cobrando mais barato? Então, a gente vai estar diante de um momento turbulento, mas de renegociações de contrato, também de contabilidade, por conta desse impacto. Todos os contratos serão renegociados, Pedro. Então, por isso que quando a gente fala da reforma tributária ser em 2026, 2027, não dá para pensar em começar em 2025, 2026. Tem que começar hoje, porque os contratos já precisam prever a incidência de IVA. Quem é que pôs IVA no contrato? Não tinha IVA. Você não colocou a tributação lá. E aí? A tributação, o preço se calculou por dentro. Agora você vai calcular por fora? Você vai tirar quanto de tributo do teu preço para poder colocar o tributo novo?
Todos Vai os botar o preço atual, vai botar, né? Ah, eu cobro 1.000, eu vou cobrar meu IVA de 27. Não dá, não pode também, porque senão você mata a operação. Aí ninguém vai te pagar mesmo, porque já tinha o tributo lá dentro do 1.000. Então ficou realmente num cenário novo. Só queria Turma, aproveitar tá claro para você essa história? O IVA, ele cobrando por fora, todos os preços da economia vão precisar ser remanejados, porque o preço atual ele tem lá a composição do imposto, né? Dentro do. Que na verdade não é nem um dedinho, né? São 2 ou 3 dedinhos aqui nessa relação, né? 3, 2, 500 é de imposto. Se esse imposto passa a ser por fora, tem que separar o preço dele de venda do imposto que vai ser feito por fora. E isso aí, gente, é uma conta que vai exigir da contabilidade. Os empresários vão precisar olhar todos eles para a margem de contribuição. Por quanto de margem de contribuição os meus produtos e serviços dão? Vão todos eles olhar para gastos fixos. Como é que está o meu gasto fixo? Volume de venda, lucro da minha empresa. Vocês estão entendendo, turma, que tudo aquilo que a contabilidade trata, ela vai passar a ser protagonista nessa história. Porque eles vão precisar dessa orientação. E você sabe muito bem que o empresário, especialmente o pequeno e médio empresário brasileiro, ele não dá muita atenção para as finanças. Ele vai precisar de um especialista para cuidar dessa parada. E é por isso que os contadores consultivos, né, aqueles que são mais próximos dos clientes, que educam o cliente, eles vão ter essa oportunidade tão grande, porque eles vão estar sendo chamados a orientar o cliente por algo que no passado ele negligenciava, porque ele pagava imposto só em cima do faturamento, dane-se quanto eu estou comprando, se eu compro com nota, sem nota, e agora, isso tudo considerado, eu vou precisar de uma orientação. Então, de fato, é uma oportunidade muito grande, meus amigos. Ó, eu estou anotando aqui as perguntas, estou salvando todas elas aqui, Lucas. Vamos responder todas as perguntas que estão vindo. Muita pergunta boa que mostra como a nossa audiência é qualificada. É gente aqui avançada, querendo crescer, contadores comprometidos. E aí, Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós já falamos sobre as alíquotas, né? Que as alíquotas elas têm diferentes gradações, diferentes percentuais, o que faz com que, inclusive, isso traga uma complexidade até na apuração, né? Essa alíquota, não sei se você já tem essa informação, essa alíquota menor vai vir lá na emissão da nota fiscal, é na Receita Federal, o cara tem como forjar, a minha alíquota é cheia como prestador de serviço, vou colocar aqui uma alíquota de 40% menor. Já tem essa informação? Não, ela vai estar vinculada à emissão da nota fiscal, com certeza, Pedro. O que a gente não sabe ainda é como vai ser a sistemática, por quê? O Bernard Api fala que todos os documentos fiscais continuam os mesmos até 2033. Justamente porque há uma transição entre os tributos. Então, ele não tem como simplificar e dizer assim, vamos ter um documento único, como existe no México. Só existe um tipo de documento fiscal, chama nota fiscal, chama fatura, chama invoice, chama qualquer coisa, só um documento. Então, não tem mais fatura de energia, não tem mais NFT, CTE, não tem mais XML, DANF, não tem mais nada. Teria só um documento. Isso só vai acontecer, se acontecer, em 2033. Até lá, nós vamos conviver com os mesmos documentos fiscais de hoje. Então, quando for emitir uma nota fiscal, provavelmente ali vai ter a seleção do serviço e esse serviço já vai estar indicado se ele está numa das regras de alíquotas reduzidas ou não, para fins de apuração do IBS, da CBS depois e até mesmo depois para o imposto seletivo. Então, pessoal, não simplificou nada nesse aspecto. Pelo contrário, complicou, porque nós temos que conviver com o IPI, nós temos que conviver com o NCM, nós temos que conviver com o Código de Serviço, nós temos que conviver com tudo que tem hoje e com a sistemática nova. Então, são 10 anos complexos. Por isso que nós temos que educar o mercado. Se a gente não fizer esse papel, pessoal, e é por isso que nós estamos aqui também, nós vamos ter um problema muito sério, né? Sistêmico, porque o cliente tem que entender que vai custar mais fazer a gestão contábil dele, vai custar mais fazer a gestão fiscal da empresa dele, ele tem que pagar mais por isso. Mas eu não quero pagar mais porque a reforma disse que era para simplificar. Bicho, vai lá e reclama com o governo, não com a gente, desculpa. Você tem que reclamar com o senador, com o deputado, com o presidente, com o ministro da Fazenda. É para eles que você vai ter que gritar e pedir ajuda de dinheiro para pagar a conta. Mas para nós não é. Nós estamos aqui para fazer o trabalho, para ajudar, não é, Pedro? Então, esse vai ser um dos grandes desafios que a gente tem que educar o mercado. Que fique claro, né, gente? Não tem simplificação nessa história. Tem simplificação de algumas partes do conceito, mas como sistema todo, só você pensar, né? Possibilidade de 5.570 municípios mudarem suas alíquotas, sendo que a alíquota não é única, né? Você tem a alíquota com 30% de diminuição, 60% de diminuição, 100% de diminuição. Você tem alguns regimes especiais, a legislação trouxe regime especial para algumas atividades, combustível, serviço financeiro. Foi até a pergunta aqui. Aí, alocação de bens imóveis. Vou até botar aqui essa pergunta. Já tem essa informação, como é que vai ficar tributo sobre locação? Já temos.
Só um dado importante aí, então, né? Serão 16.707 possibilidades de alíquotas. Como é que é? 16.707 possibilidades de alíquotas. Cacetada. Só Quem isso. falou que isso vai ficar simples? Quem for abençoado, vocês veem como é que às vezes o que se divulga não é a realidade, né? Turma, isso não está simples, isso está super complexo, sem contar o período de transição, né? Que o Lucas colocou bem claro. Você vai ter um período de transição até 2033, eles vão ter que conviver com o sistema tributário atual, no caso do imposto sobre faturamento, sobre o consumo, 5 impostos, e os outros 4. Então são 9 tributos para você apurar mês a mês. Você está ligado nisso? O seu setor fiscal vai ter que apurar 9 tributos mês a mês durante esse período de transição. Olha só, galera. Como é que vai ficar a tributação sobre locação? Vamos lá, vamos responder para o Mauro. Mauro, como é que fica, então, a alocação de bens imóveis nas holdings patrimoniais? Isso ficou num regime especial de tributação. Então, ele vai ter bases de cálculos, alíquotas e possibilidade até mesmo de incidência do tributo de forma cumulativa. Então, o que isso significa? Que provavelmente a gente vai ver uma sistemática diferente com uma alíquota menor. Porque, obviamente, a gente quer, e o que se quer não é prejudicar determinados setores, né? Quando os setores foram colocados em regimes especiais, significa que a operação deles não está baseada em crédito e débito. Eu vou tomar crédito de quê numa locação de imóvel? Não tenho crédito de nada para tomar. É zero. Então, isso é que se colocou de uma maneira segregada. Então, o que a gente acredita? Que vai ter uma alíquota menor, mas ela não é tão menor, e ela é cumulativa, ou seja, eu não tenho operação de créditos e débitos. Eu não vou gerar crédito para o tomador daquela locação, a não ser que ele seja fim de cadeia também, ou meio de cadeia nesse caso, né? Que ele seria o tomador do crédito. O que nós podemos esperar é que seguramente será de 2 a 4 vezes mais caro do que é hoje. Então, isso é a grande expectativa que se tem para o setor imobiliário. Isso, inclusive, quem está constituído através de holding patrimonial, independência física, jurídica? A proximidade entre a tributação da pessoa física com a jurídica é muito grande de acontecer. Haverá um desestímulo às operações de pejotização para gestão imobiliária e patrimonial. Aí vocês vão dizer, pô, mas peraí, então isso é um problema, porque aí eu vou vender menos holdings patrimoniais? Não. Talvez você vá vender mais holdings patrimoniais pelo medo das autuações fiscais, que vão aumentar, não vão reduzir. A previsão para este ano, inclusive, já é um aumento estrondoso de fiscalização e autuação. Isso significa dizer que as pessoas, os donos dos patrimônios, terão mais receio sobre ter o patrimônio na física. Então, não vou mudar meu patrimônio para a jurídica por estratégia tributária a mais. Eu vou mudar por uma estratégia patrimonial, de gestão e de segregação de risco. Isso é muito importante a gente ter clareza. As operações tributárias tendem a ficar muito próximas. Com a mudança do imposto de renda que nós vamos ter, com a mudança de tributação sobre renda, nós já vamos ver isso acontecer, por conta da tributação de dividendos. Ou seja, tributar na pessoa física ou tributar na jurídica será muito próximo ou até mesmo maior na jurídica do que é hoje na física. É dizer, se hoje na tributação da física é 27,5% e na jurídica fica muito menor porque eu vou lá com uma base de presunção, preparem-se, porque provavelmente não vai ser nem 27,5%, vai ser 30% quando eu distribuir os dividendos. Então isso vai aumentar a necessidade de planejamento tributário, vai aumentar a complexidade do planejamento tributário para que as empresas e as pessoas consigam se manter mais próximas possíveis de uma carga tributária justa, viável, porque para muitas empresas não vai ser. Olha só, galera, vamos falar um pouco, bem rapidamente, porque esse é um tema que não quero ser cavaleiro do apocalipse, hein, Pedro? Senão daqui a pouco o pessoal vai dizer, pô, cavaleiro do apocalipse, vai acabar o mundo. Não, pessoal, pelo contrário. De novo, insisto aqui, a reforma tributária é esplêndida para nós. Isso aí. Para nós, turma, as pessoas se movem através de 2 estímulos positivos e estímulos negativos, mas definitivamente os negativos são os que mais fazem as pessoas se mover. O medo é um dos principais gatilhos de venda se você souber usar. Esse caos que a gente está falando aqui, que é real, galera, isso aqui não é fantasia, isso aqui não é futurologia, é real. Ele vai passar na frente do teu cliente em algum momento. Se você souber se apropriar disso em benefício do seu cliente, educando ele, sabe, fazendo ele priorizar esse assunto,
você vai ajudar esse empresário a ser mais próspero e você vai ter mais clientes. Então, não é cavaleiro do apocalipse, é porque estamos diante de um terremoto, um maremoto que vai vir aqui, isso vai Tsunami. bagunçar todo o jogo. É um tsunami literalmente, Inclusive, Lucas, vou puxar um assunto aqui, um que eu vou pedir para você falar rapidamente sobre isso e um outro que é um assunto que interessa muito a contadores. Né? Vamos falar primeiro sobre essa tributação sobre dividendos, e veja só, galera, não é tributação sobre o lucro gerado, porque hoje já tem tributação sobre o lucro gerado, é a tributação sobre o dividendo, ou seja, do momento que a empresa distribui lucro, tributou. Olha o que pode acontecer, isso é na segunda fase da reforma, e também o impacto da reforma tributária sobre a recuperação tributária. Né? Hoje tem muita gente ganhando dinheiro com PIS, COFINS monofásicos sendo recuperados, gente ganhando dinheiro com planejamento tributário, né, conceito de insumo ali, tomando crédito nas entradas. Isso continua, isso acaba. Então, duas bombas aí, assunto facinho para você debater. Tá contigo. Muito bom. O que acontece? Primeiro, em relação à tributação do dividendo. Como deve funcionar? Nós vamos ver isso no texto que vai ser apresentado. Esse texto está pronto, né? Ele só não é público ainda, mas o que a gente já espera é que nós teremos a tributação do imposto de renda e da contribuição social, elas vão ser unificadas, provavelmente entre 30% e 35%. Então, o que hoje é até 34%, vai virar já 30%, 35%. E elas vão ser acrescidas de uma tributação sobre o lucro distribuído, sobre o dividendo, que deve ser de 15%, muito provável. Então, se nós falarmos de 30 com 15, já viraram 45, tributação sobre lucros. Se a gente falar que é 35 mais 15, ou seja, já ficou impraticável, ficou caro demais, né, operar nessas empresas. Então, isso vai exigir ainda mais o controle das entradas, das compras, dos pagamentos, ter nota de absolutamente tudo, ter tudo declarado. Isso vai forçar muito com que as empresas caminhem para um alto nível de regularização. Aí você vai dizer, mas aí o presumido vai valer mais a pena ainda. Não, porque o presumido vai ter o mesmo racional de tributação, ou seja, se a empresa não tiver lucro e ainda estiver presumindo essa lucratividade alta com uma alíquota muito superior, vai ficar ainda pior o lucro presumido. Então a gente tem que ter aqui um olhar muito cuidadoso para que a gente entenda que o planejamento tributário baseado em renda, ele provavelmente vai ser mais impactante do que o planejamento até mesmo do que nós estamos discutindo agora, que é a tributação sobre consumo. Esse é um aspecto que precisa ser muito cuidado para que a gente tenha isso na estrutura. Mas uma reflexão rápida sobre isso antes de ir do assunto recuperação tributária. Isso não vai gerar um movimento das empresas colocando todas as despesas da pessoa física na pessoa jurídica? Como é que você enxerga essa, entre aspas, simulação? Isso já está previsto, tá? Na emenda constitucional 132, essa que veio originada pela PEC 45, eu insisto em reforçar aqui, porque não está claro ainda para todo mundo, né? Que é essa que fez a reforma tributária. Então, a 132, o que ela nos diz é que tudo aquilo que for consumo pessoal, ele não se enquadra para o creditamento. Isso significa que a escola dos filhos, o telefone celular, o carro pessoal, a lancha, né, o helicóptero, que agora, inclusive, começa a pagar IPVA, né, por conta da reforma tributária, vale lembrar, todos estes serão desconsiderados, ou seja, vai ser objeto de glosa, provavelmente de forma automática, inclusive. Então, não vai ser esse o caminho do planejamento tributário, Pedro, com certeza não vai ser por aí. Falando de recuperação tributária, né, tudo que envolve restituir créditos, seja de PIS e COFINS pagos a maior, de IPI, de ICMS, de ISS até mesmo, isso tudo eu vejo um caminho aqui potencializado, porque nós vamos ter o encerramento desses tributos. Então, o prazo ficou mais curto agora. Nós temos que correr para ajudar as empresas a fazerem caixa. Quanto antes ela trouxer o tributo que ela pagou maior no passado, primeiro, porque ela não vai perder no prazo, né, na prescrição, ou eventualmente na decadência, dependendo do que nós estivermos falando, não, mas ela não vai perder os 5 anos que estão lá, os 60 meses, e ao mesmo tempo ela consegue potencializar o seu negócio, para que essa troca de tributação ela seja menos dolorosa. Ela não vai ser tão gritante, não vai ser tão crítica se ele conseguir reorganizar os seus tributos. Então, a recuperação tributária, ela é sim, assim como o planejamento tributário, mais fortalecido ainda, na minha opinião. Né? O planejamento vai ser algo demandado todos os anos, até a transição da reforma tributária. Todo ano tem que fazer, num nível de criticidade e complexidade cada vez maior e mais necessário. Ou seja, não fazer é morte, o planejamento tributário. Hoje, muitas empresas consideram o planejamento tributário luxo. Eu não preciso.
Já fiz a conta aqui de padeiro, já fiz no Excel, já fiz aqui no papel. Tô resolvido, eu já sei o que vale mais a pena, o que não vale a pena. Não tem mais isso, pessoal. Não tem, acabou. O planejamento tributário agora é para profissional, não é para amador. Amador vai fazer bobagem, vai quebrar a empresa quem fizer planejamento tributário amador. E quem não fizer recuperação tributária e não restituir créditos de tributos pagos a maior, fatalmente também vai estar na linha de corte. Porque vai enfrentar um mercado mais competitivo, com uma tributação maior e que, óbvio, vai ter alguém que já fez, alguém que já aproveitou e vai passar por cima depois. Galera, vamos reforçar isso. A hora de fazer recuperação tributária é agora. Agora a gente tem um senso de urgência máximo das empresas, porque os tributos que podem ser recuperados vão ser extintos. Então, cada vez que vira, é uma competência de 5 anos atrás que está se perdendo. E quantas empresas têm milhões de reais a restituir de impostos pagos indevidamente, seja porque foram feitas escriturações no passado de maneira errada, e que você pode recuperar isso, seja porque mudou o entendimento da lei, que surgiram precedentes jurisdicionais trazendo esse tipo de entendimento e que você deve ajudar teu cliente a fortalecer o caixa dele. Então, galera, se você não está trabalhando com recuperação de créditos tributários, você está perdendo dinheiro e você está fazendo o teu cliente perder dinheiro. A hora de fazer recuperação tributária é agora, porque os tributos estão mudando, os tributos estão morrendo. Inclusive, tem uma das previsões, né, de restituição do ICMS em 20 anos, não é isso, Lucas? Mais uma... Sem contar agora essa mudança que veio, né, do governo do Haddad querendo fazer até 35%. Teve uma mudança nessa regra também? É isso. Em 2033, ela começa a contar 240 meses corrigidas pelo IPCA. Então, assim, é horrível. 20 anos. Tem que fazer antes. Tem que fazer antes, com certeza. A hora de fazer é agora, galera. Então, por isso que é importante você se capacitar, você buscar conhecimento, para que você possa liderar esse assunto, você não ser pego de surpresa, porque, mais uma vez, se você não fizer isso, o teu cliente vai ser informado, alguém vai orientar ele por isso. Até aproveitar esse assunto de recuperação tributária, eu vi um papo aí, cara, de IBS-ST. Vai ter substituição tributária na IBS, na CBS? Eu vi que alguém perguntou aqui também. Pode ter sim, pessoal. E eu acredito que terá, tá? Olha só. Não brinca, bicho. Acredito que nós teremos o IBS-ST. Então, o Imposto sobre Bens e Serviços na modalidade de substituição tributária. Isso está previsto no texto da Constituição Federal, ele não vem com essas palavras, mas ele permite, né, ele abre esta porta, e isso sim está em discussão pelo Ministério da Fazenda, né, através da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que está lá liderada pelo Bernardo Api. Esse é um dos tópicos sobre a mesa. Por quê? Fatalmente existe o fluxo de caixa para os dois lados, tanto para o contribuinte quanto para o ente arrecadador. Então, o Estado, o município, a União, eles precisam de grana, eles precisam de dinheiro no caixa. Não dá para diferir, não dá para postergar por tanto tempo a arrecadação. Então, pode ser que a gente tenha, sim, algumas atividades, alguns momentos em que exista substituição tributária para o IBS. E isso também para melhorar a fiscalização, para melhorar o fluxo de trocas de tributos. Então, eu não duvido que a gente vai ter, pelo contrário, eu aposto que a gente vai ter sim IBS-ST. Eu só queria comentar. Quem falou que está ficando mais fácil? Só quero saber isso, Lucas. Calma, pessoal. Quem falou que vai ficar fácil, hein? Calma, vai ficar. Em 2033. Em 2033 vai ficar fácil. Hoje não. Um ponto importante sobre a recuperação tributária ainda, Pedro, que é muito valiosa. Eu sei que muitos contadores têm medo de chegar para o seu cliente e dizer: cliente, eu encontrei aqui R$1 milhão para você. O cliente vira e diz: escuta, mas Pedro, foi você que fez a minha contabilidade, como é que você achou R$1 milhão? Você fez errado, então? Você vai me pagar? Você vai me devolver esse R$1 milhão? E entra num atrito gigantesco. Pessoal, agora é a hora de você chegar para o teu cliente e dizer o seguinte: amigo, não é questão de certo ou errado, é uma questão de timing e tópico. Por quê? O tema agora é reforma tributária. Com a reforma tributária, muitos entendimentos foram alterados e a sistemática de tributação é outra. Agora abriu-se um leque de oportunidades de recuperação tributária. Você quer? Eu vou lhe cobrar por isso. Eu não vou fazer de graça. Ah, mas foi você que errou, você que isso, você que aquilo. Não tem essa hipótese. Eu vou te dar uma opção. Ou você recupera ou você não recupera. São só as duas opções, né? Vou te dar
essa pergunta e você faz a sua escolha. Se você quiser recuperar, eu cobro para você e eu personalizo, porque isso me custa. Se você não quiser, a gente não faz e você perde a oportunidade, porque ela vai morrer. Então, nós temos que ser muito pragmáticos na condução desse tema, pessoal. Não dá para ter medinho, nem de vender e nem de fazer. Tem que executar, porque senão você vai prejudicar o teu cliente, vai prejudicar o teu escritório, ou ainda vai fazer com que uma outra empresa lá chegue para recuperar os tributos para o teu cliente, ele vai xingar você, você não vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar de graça. É o pior dos cenários, com certeza. Olha só, galera, chega de medinho, chega de mimimi. Chegou na hora a hora de você destravar o seu modo empresário contábil. Empresário vende, vendedor bonzinho não vende. Quem vende é o vendedor águia, que está ali ajudando o cliente, colocando com firmeza. Então, meu amigo, é a hora de você se destravar, porque se você não destravar nas vendas, alguém vai destravar o seu cliente e vai tirar esse cliente de você. Aproveitando esse assunto, Lucas, que a gente falou de regimes tributários, recuperação tributária, existem algumas atividades que têm, de alguma maneira, algum tipo de, entre aspas, incentivo, né? Vamos pegar aqui a própria contabilidade, tem muitos municípios que têm ISS fixo por profissional, tem algumas atividades médicas, né, por exemplo, que têm algum tipo de benefício. Como é que ficam esses, entre aspas, né, gigantes, esses benefícios, essas excepcionalidades? Continua existindo ISS fixo, entre aspas, né? Vai continuar tendo algum tipo de benefício para isso? Essa pergunta até aí, acho que é do Rodolfo, né, Pedro, que está ali. Como fica o ISS fixo? Não existe mais ISS fixo, pessoal. ISS fixo morre com a reforma tributária. Então, o que nós teremos para estes profissionais de atividades regulamentadas, como é o caso de médicos, é o caso de advogados, contadores, né, ou seja, engenheiros, arquitetos, estes profissionais terão alíquota reduzida em 30%. Se a alíquota referência for de 27%, eles vão tributar 18,9%. Essa vai ser a alíquota. Então, adeus ISS fixo. Essa conta vai ficar muito mais cara. Ah, mas ela poderia ser pior. Poderia ser 27%. Poderia ser a alíquota cheia. Poderia. Então, já foi uma benesse, né, ter aqui um regime especial. Setor de saúde. Né, nós estamos falando clínicas, laboratórios, medicamentos, né, tudo aquilo que está envolvido com a área de saúde. E aí aqui entram, na verdade, os médicos, né, nós temos a alíquota reduzida em 60%. Ou seja, aí não estamos falando de 18,9%, estamos falando de 10,8%. É uma alíquota melhor, mas, de novo, também não tem ISS fixo aqui, pessoal. Boa. E como é que ficam esses estados que têm regimes especiais de tributação? Por exemplo, o Espírito Santo, onde eu falo aqui, tem uma série de regime, compete, investe, tem toda uma estrutura, né, de indústrias que se instalam nesses estados devido a esses benefícios. Como é que fica essa história, Lucas, com a reforma tributária? Tem uma regra de transição longa, Pedro, para isso. Então, basicamente, aí a gente vai ter um bom tempo, né, até que a gente possa ter estabelecida essa transição. Então, há uma regra que vai se criar, inclusive, um fundo de compensação dos benefícios e incentivos fiscais. Os estados que têm hoje, por exemplo, arrecadações vinculadas vão poder criar contribuições específicas também nessa regra de transição. Então, esses estados que hoje possuem os benefícios, que hoje estão incentivados, vamos tirar daqui Zona Franca de Manaus, tá? Que é um caso à parte, eles terão compensações provavelmente coerentes, né, dentro daquelas necessidades. O grande desafio está no pós essa transição, porque estados predominantemente exportadores, por exemplo, como é o caso de Mato Grosso, Espírito Santo, onde você está aí, né, Pedro? Esses estados eles vão sofrer mais. Por quê? Quando a tributação realmente migrar em 50 anos para o destino, nós teremos essa tributação vinculada a consumo, efetivamente, e não mais à produção. Então, o estado que produz muito, mas consome pouco, vai arrecadar menos. Então, os estados, hoje, predominantemente geradores de riqueza, que são, muitas vezes, né, com uma arrecadação muito boa, muito positiva, muito saudável, eles terão que se reinventar. Eles precisam começar a investir em infraestrutura, em atratividade educacional, em atratividade de composição de lazer, de cultura. Eles vão precisar investir em outros elementos que não só a produção.
Então, nós vamos ver também um movimento transformacional em municípios e estados. Olha só, uma mudança não só da tributação, mas da geografia do Brasil, galera. Exatamente. As pessoas se mudando para estados que vão proporcionar mais qualidade para elas e não necessariamente onde o emprego está. Até se você junta isso com uma economia digitalizada, né, com trabalho remoto, isso muda muita coisa. Vamos lá, galera. Como é que fica essa história de Zona Franca de Manaus, Lucas? Continua existindo perímetro incentivado? Continua existindo Zona Franca de Manaus e com um incremento bem interessante. Por quê? O IPI não morre mais. O IPI não será extinto, pessoal. O IPI continua valendo para todos aqueles itens que tiverem fabricação na Zona Franca de Manaus. Então, imaginem vocês o seguinte: a bicicleta, computador, eletrônicos, celulares, tudo isso tem produção na Zona Franca de Manaus. Então, o celular produzido na Zona Franca de Manaus vai tributar IBS e CBS, vai tributar IVA, mas não vai tributar IPI. Enquanto que o mesmo celular, o mesmo computador, a mesma bicicleta, o mesmo carro produzido em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, vão tributar IPI. Então, isso é muito crítico, porque nós temos muitos itens fabricados na Zona Franca de Manaus. Isso fará com que a regra toda, todo o conjunto crítico legislativo, normativo que existe hoje do IPI, continue. Então, aqui é mais um aspecto de que a nossa simplificação não é tão simplificação assim. Não vai ter movimento de empresa indo para Manaus, para a Zona Franca? Com certeza. Manaus vai crescer muito por conta disso, porque vai se tornar ainda mais... Assim, contadores da Zona Norte... esses estão bem, hein? Estão muito bem. Assim como, Pedro, cresce também, eu tenho uma aposta aí de que vai crescer muito o número de cooperativas. As cooperativas foram muito beneficiadas porque elas deverão ter, isso está previsto na Constituição Federal, mas vai ser regulamentado pela lei complementar, vai ser disciplinado pela lei complementar, que é a possibilidade de neutralidade tributária, ou seja, elas não vão ter a tributação do IVA. Vai passar pela cooperativa sem tributar. Então, isso é maravilhoso, porque não afeta caixa. Dinheiro custa, e às vezes custa mais do que o tributo. Então, as cooperativas elas terão uma grande vantagem competitiva. Quem aí faz contabilidade para a cooperativa, prepare-se, que tem uma oportunidade nas mãos gigantesca. Para quem não faz, começa a estudar, porque com certeza vai crescer muito o número de cooperativas que nós temos no Brasil. Estou até anotando aqui para poder procurar mais conteúdo disso aí, Lucas. Deixa eu aproveitar e dar um recado importante para vocês, galera. Vou dar um presente para vocês. Foram disponibilizados resumos da reforma tributária. Eu quero disponibilizar para você um dos melhores resumos que eu vi. Está aqui disponível na tua tela agora. Olha só. Esse QR Code, você vai baixar ele, vai pegar o teu celular, a câmera, você vai apontar a câmera do celular para a tela e com isso você vai para uma página. Lá nessa página você vai colocar os seus dados, vai receber por e-mail um resumo com as principais mudanças que a reforma tributária trouxe para que você possa se preparar, para que você possa ajudar seus clientes. Para mim, é um material obrigatório. Se você está assistindo pelo celular, coloquei agora no chat do YouTube, tá? Então, baixa aqui o resumo da reforma tributária, porque você vai ter acesso a esse material avançado para poder te ajudar a ter esses conhecimentos necessários para ganhar dinheiro na contabilidade. Veja só quantas oportunidades a gente está debatendo aqui nessa tarde. Então, eu quero dar esse presente para você. Lucas, te chamando de novo aqui, fiz esse corte, esqueci de dar o presente para o pessoal. O pessoal gosta tanto de resumos, está aí o melhor resumo que eu vi, está disponível para a galera baixar. Legal. Uma outra pergunta aqui, Lucas. Essa história então de guerra fiscal entre os estados acaba com a reforma tributária, né? O fim da guerra fiscal. Não, isso é falso. De verdade. Isso é lenda. Isso é historinha para boi dormir. Por quê que não acaba, pessoal? Porque muda a forma do incentivo fiscal. Muda a forma da guerra fiscal. A guerra fiscal não estará mais baseada em alíquota, ela não estará mais baseada em tributo, ela estará baseada no volume do incentivo. Então, o que a gente já tem previsão? Vão ser 8 bilhões de reais em 2029 destinados para isso. 16 bilhões em 2030, 24 bilhões em 2031. E depois, a cada ano, a partir de 2043, pessoal, é uma tabela gigante, né, aqui, e ela vai passar lá de 60 bilhões de reais. O que isso significa? Que os estados e os municípios, eles vão fazer investimentos diferentes nas atividades e nas empresas. Eles vão criar outros mecanismos de incentivo com dinheiro na mão.
é melhor do que tributo. É mais fácil incentivar e trazer empresas, inclusive, usando esse argumento fácil chamado cash. É muito melhor do que eu dizer, você vai poder pagar o tributo. O tributo é igual para todo mundo. Então, os estados aqui, eles vão ter uma composição, um poder de influência talvez menor no aspecto quantitativo, né? Porque ela vai ter que fazer uma engenharia um pouco mais complexa de distribuição, mas isso não muda. Na verdade, isso só muda a forma, mas não deixa de existir. Tá cheio de mito, Veja só, galera. Pedro. Tá cheio de mito. Por isso que é tão importante, gente, você acompanhar os especialistas. Por vezes, a imprensa ela divulga aquilo que é do interesse das pessoas, do governo, das pessoas envolvidas, e elas colocam situações como essa, de que vai ser o fim da guerra fiscal, e o Lucas está trazendo. Peraí, os estados vão ter forma de incentivar diferente. Inclusive, abre precedente uma série de coisas aí desafiadoras, né? Tipo corrupção, tipo tantos outros interesses subjacentes que podem surgir. Lobby. Então, Deixa eu gente, tem abrir um muita coisa parênteses, vindo aí Pedro, pela sobre frente. lobby, que eu acho que é interessante também. A gente está até para lançar um e-book aí, depois você compartilha também com quem está participando aqui com a gente, está lá nesse e-book esse dado também, né? Que é a questão da revisão dos setores incentivados. Então, esses setores que estão com redução de alíquota de 60% e de 30%, eles podem ser revisitados a cada 5 anos. Eles serão revisitados a cada 5 anos, o que também leva a lobby. Ou seja, setores melhor organizados, com associações, com comprovações de números, com influência na mídia. Esses setores tendem a se fortalecer, porque eles têm lá bancada na Câmara dos Deputados, eles têm bancada no Senado. Estes setores vão continuar lá, né? Por exemplo, agronegócio. O agronegócio é fortíssimo. O agronegócio tem muita gente do agro que foi patrocinada para ser deputado federal, para ser deputado estadual, para ser senador, para ser prefeito, governador e assim por diante. E o que o seu setor fez? O que o nosso setor fez, Pedro? Quantos lá estão? Quantos advogados tem lá na Câmara dos Deputados no Senado Federal? Uma porção. Quantos são contadores? Eu conheço um senador que é contador, que é o Exalci Lucas, pelo Distrito Federal. Um senador extraordinário, inclusive. Tive várias discussões sobre a reforma tributária, engajado, dedicado, queria entender, aprofundar, tomar a melhor decisão, né? Fazer boas escolhas. Isso quantos de verdade a gente colocou lá? Então, se nós não tivermos participação política relevante, fatalmente nós, os nossos clientes, né, os nossos mercados, serão afetados a cada 5 anos, porque vão ser revisitados esses itens ali, esses serviços, essas atividades que têm benefício fiscal agora, nesse momento, tem benefício da alíquota. Olha só, gente, a importância da organização e vamos torcer aí para a categoria contábil continuar se organizando, se fortalecendo, para quem sabe ter essa relevância, né? Eu, particularmente, acho um grande absurdo uma reforma de tamanho impacto, os profissionais contábeis não terem sido acionados de maneira mais profunda, né? Me parece, minha percepção, é que os contadores ficaram para o final da fila nessa história, a Receita e o Estado como um todo criou uma série de sistemáticas e, peraí, qual vai ser o impacto disso nas pequenas empresas, né? Coisas que dificilmente vão ser fáceis de transicionar, por exemplo, essa forma desse período de transição, né? Desse tempo de transição de 2 sistemas, 2 regimes. Espera, esses caras não estão apurando imposto, porque quem está apurando vai ter muito trabalho. Eles perguntaram para os contadores como é que vai ser essa transição, se vai funcionar para eles. Acho que precisamos de melhor força, quem sabe isso acontece. E aí vamos aproveitar esse tema de força, né? Um dos setores que tem muito lobby é o setor da construção civil, incorporação imobiliária. Uma pergunta nessa linha, Lucas. Já sabemos qual vai ser o impacto desse setor? Esse setor está vinculado ao mesmo setor imobiliário, Pedro. Então, esse é o setor que está em regime especial. Ele tem que discutir e fazer lobby para a lei complementar, né? Porque é lá que estarão todas as disciplinas vinculadas a esse tema. Então, a gente vai ter impacto, sim, vai ficar mais caro, como eu havia dito, isso é inquestionável, mas a gente deve ter melhor, pelo menos, do que a alíquota e as condições padrão. E uma pergunta que vem que os contadores adoram, um tema que é muito requisitado. Como vai ficar o SPED, Lucas? Já sabemos? O SPED morre nessa história? O que acontece com o SPED? O SPED não morre, absolutamente. Até 2033, nós vamos ter um SPED mais complexo, inclusive, mais fiscalizado, mais difícil de fazer composições,
e provavelmente a gente só deve ter uma revisão de SPED a partir de 2033 a 35, eu acredito que a gente deva ter uma mudança significativa. Total. Ou seja, não demorar nada nesse momento sobre isso. Vai ficar mais difícil, vai ter mais trabalho, mais atenção. Vai. Imagina só, se você tem mais empresas tendo que transacionar do Simples Nacional para o lucro presumido ou lucro real, você tem mais SPEDs e CDs para entregar, você tem mais SPEDs e STF, você tem que fazer contabilidade de FRS full. Olha que coisa maravilhosa. Quanta mudança vai ter que vir aí na tua empresa contábil daqui em diante por conta dessa transição, né? Galera, estamos chegando aqui na reta final, uma live importante, com muita pergunta, muito conteúdo. Lucas, você tem mais alguns minutinhos para responder pergunta? Como é que está a agenda aí? Lógico, vamos lá. Então vamos aproveitar aqui que o Lucas está com a gente. Uma pergunta que veio aqui do chat, olha só. Vai continuar existindo DIFAL na comercialização? Não. DIFAL não existe mais com a reforma tributária. Não faz sentido ele existir, porque a operação muda para o destino. Então, nessa modalidade, a gente já não tem mais nenhuma razão de diferenciação de alíquotas aqui, tá? Não acredito que a gente vai ter nada próximo ao DIFAL, embora a gente vai ter, muito provavelmente, a ST, como eu disse. Olha só, então, DIFAL morrendo quando a reforma entrar em vigor por completo, né? Então, quando os tributos foram substituídos. Até lá, continua. Claro. Temos esse detalhe. Outra pergunta aqui, como é que fica a operação de venda à ordem? Muito bom. Provavelmente essa modalidade vai continuar sendo permitida, isso vai depender da lei complementar, mas caso ela não seja, como a gente não vai mais ter tributação em cascata, né, ela não vai ter mais cumulatividade, imagina que as três partes elas vão comprar e vender entre elas com efeito tributário zero, se não houver margem, né, dessa operação. Porque a tributação não passa, ela não será mais sobre circular mercadoria ou sobre prestar um serviço. Ela será sobre o que for agregado de valor. Então, a modalidade de operação de compra e ordem, né, venda a ordem, etc., operação triangular, seja ela qual for, ela tende a ser mais fácil com a reforma tributária. Eu acredito que a reforma tributária ela resolve, inclusive, uma série de desafios similares a esse, tá, pessoal? Muito bom, muito bom. Outra pergunta aqui, Lucas. Os dividendos das empresas do Simples Nacional também serão tributados? Muito provavelmente sim. Muito provavelmente sim. Eu acho improvável que eles fiquem de fora. Pode haver uma diferença em relação à alíquota. Pode ser que a empresa do Simples Nacional seja incentivada. Mas eu não acredito nisso, porque a empresa é a beneficiária do Simples Nacional e não a pessoa jurídica dona da empresa. Logo, como o dividendo é uma tributação da física, que ela acontece no recolhimento apenas pela empresa, eu não acredito que o dono da empresa, o sócio da empresa do Simples Nacional, terá algum tipo de benefício ou ainda ficará de fora. Acho improvável. Vai tributar igual todo mundo. Olha só. Isso pode mudar o jogo, hein, galera? Uma tributação, entre aspas, igual para empreendedores do Simples Nacional pode ser mais um desestímulo dele manter dessa maneira. Vai ter que organizar controle financeiro, organizar as compras, organizar essa gestão. Muito bom. Lucas, última pergunta aqui. Você vai ministrar cursos práticos e precisos sobre a reforma tributária? Olha só, tem gente querendo aprender com você, Lucas. É sempre um prazer, né? Eu adoro ensinar, Pedro. Dei aula e dou aula, né? Faz bastante tempo, acho que tem pelo menos uns 15 anos que eu dou aula. E adoro, né? Gosto bastante de compartilhar conhecimento, aprendo muito fazendo isso. Vai ser um maior prazer, né? Hoje eu dou aula na Faculdade Brasileira de Tributação, na FBT. Estamos aí discutindo, né, Pedro, algumas possibilidades também de aulas, etc. E com certeza vai ser uma honra, pessoal, poder ajudá-los, poder contribuir com todo esse ecossistema. E a gente precisa disso, né? Nesse momento, a gente precisa se fortalecer. Nós precisamos nos unir, né, cada vez mais para que a gente possa, de fato, transformar o mercado em nosso favor, né, e não contra nós. Acho que esse é o grande risco que a gente corre. E não dá para fazer sozinho isso. Não dá para ser só o Pedro, só o Lucas, só a Joãozinho, Mariazinha. Tem que ser todo mundo, pessoal. Então, aqui não tem competição. Tem mercado para todo mundo. Tem 7 milhões de empresas
que vão precisar, vão disputar no tapa os profissionais especializados em lucro real. Tem mercado para todo mundo. Então, o que nós precisamos é realmente mexer, né, no ponteiro, fazer com que todos nós estejamos muito alinhados, muito ajustados para os melhores modelos, para os melhores formatos de entrega de resultado e valor para o mercado e para os clientes, ao mesmo tempo em que ganhamos dinheiro. É isso aí, é isso, é a grande oportunidade que está na nossa frente. E estamos chegando aqui à reta final do nosso bate-papo. Lucas, muito obrigado por essa contribuição. Para mim, essa foi a live com o conteúdo mais profundo que eu vi disponível gratuitamente na internet, porque a gente está falando aqui de aspectos técnicos, aspectos práticos e como ganhar dinheiro com isso tudo, né? Como você pode, como empreendedor da contabilidade, ajudar seu cliente e com isso ganhar dinheiro. Então, quero agradecer a você, meu amigo, pela contribuição. Eu vou disponibilizar, para quem estiver aqui na nossa live, vou disponibilizar depois os contatos do Lucas nessa linha de conteúdo para ajudar você, contador, a também ter esse domínio, tanto da parte técnica quanto da parte de negócios, para que você possa ganhar dinheiro com as oportunidades tributárias, algo que o Lucas faz há muitos anos com a Reut. Você ter acesso também a esse conhecimento, a esse método, para que você também ganhe dinheiro com esse mercado tributário. Lucas, obrigado aí pela contribuição. Vou devolver a bola para você para mandar a tua mensagem de despedida e no finalzinho vou dar os recados finais, disponibilizar de novo aí o link para a galera baixar o resumo da reforma tributária. Amigo Lucas, obrigado aí pela contribuição, tá contigo. Pedro, você não leu o comentário que eu mais gostei aqui, Pedro, no YouTube. Cadê? Pedro Nery para deputado federal. Eu acho que esse aqui Tô fora, bicho. Essa é a solução dos nossos problemas, pessoal. Eu também apoio, é isso aí, ó. Pessoal, eu quero agradecer demais, né, a presença, as perguntas, as contribuições de vocês. Putz, é sensacional, extraordinário ver o engajamento sobre o tema, né? Esse tema, ele ficou sob uma desconfiança, porque ele virou praticamente motivo de piada durante muito tempo. Eu sempre acreditei na reforma tributária, eu discurso sobre reforma tributária, eu apoio reforma tributária desde o início dessa discussão, enquanto eu estava na área, né, pessoal? Então, lá em 2018, sim, a gente estava lá discutindo reforma tributária, acreditando que isso aconteceria. E aconteceu, né? Ela está aí, está posta, é uma realidade, não tem como fugir dela, esqueçam, né? Isso não vai acontecer, pelo contrário, nós vamos ser soterrados pela reforma tributária da noite para o dia, sem que nem a gente tenha percebido, de tão rápido que isso vai passar e vai acontecer. E todas essas mudanças vão trazer benefícios e malefícios, como qualquer alteração de qualquer coisa na vida. Então vai ter barreira cultural, vai ter barreira sistêmica, vai ter barreira de preço, vai ter barreira com o fornecedor, com o cliente, vai ter barreira de tudo. Tudo vai ser desafio, mas vai trazer coisas boas também. E o que nós precisamos é saber capitalizar tudo isso. E nós só conseguimos capitalizar com conhecimento, com alinhamento, né, com estratégia, com inteligência. E é para isso que nós estamos aqui, né, para contribuir e para que nós também possamos aprender, né? Muitas das perguntas, muitos dos temas que estão sendo trazidos, tudo isso vai gerar reflexões, né? Nós vamos fazer com certeza muitos outros encontros, não é, Pedro? Sobre esse tema ainda, enfim, das mais diversas formas, para que a gente possa estar juntos, para que nós possamos estar juntos nessa grande jornada, né, por essa transformação toda do mercado contábil, do mercado fiscal, né? E nós, como Reut, eu convivo muito, pessoal, com grandes empresas, com médias empresas. Podem ter certeza que a Reut aqui não é concorrente de ninguém, né? Mas a gente aprende muito, a gente está o tempo inteiro, né, tentando descobrir, criar coisas novas. Então, a tecnologia nos ajuda muito a recuperar mais tributos, a fazer planejamento tributário melhor, a levar a calculadora da reforma tributária que a gente usou, validou, está auditada, né, super ajustada para a realidade de empresas de todos os setores e portes também, para que, de fato, a gente consiga fazer muito mais dinheiro, ter muito mais sucesso com a reforma tributária e também levar isso aos nossos clientes, que com certeza é o mais importante. Então, muito obrigado. Contem bastante comigo aí. Pedro, uma honra sempre estar aqui com você. Tamo juntos, meu amigo. O prazer é nosso. A gente está aqui no meio dessa transformação, uma mudança tão grande como essa, só que dessa vez tem gente boa podendo contribuir. O Lucas é uma das grandes referências nacionais do assunto. Vou sugerir a você que está nos assistindo acompanhar o Lucas para você continuar essa conversa, que, como eu falei no início, isso aqui não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Começou a revolução tributária e você precisa andar com quem está na frente para você aproveitar todo esse benefício e ajudar seus clientes. Eles confiam em você e você é a pessoa certa para dar esse apoio. Turma, vamos chegando aqui na nossa reta final. Lucas, vou tirar você da tela, mas já te agradecer aí pela tua gentileza.
Prazer estar com você. A gente se vê em breve. Se a galera gostou, coloca no comentário aí, porque quem sabe o Lucas volta mais vezes. Deixa eu ver se a galera gostou desse nosso bate-papo. Ó, a turma colocou aqui. Agora que eu estou vendo os comentários, ó, que legal. Comentário da Isabel, a melhor live que eu assisti até agora. Obrigado, Pedro. Parabéns, Lucas. Legal, Valeu, pessoal. Isabel. Esse. Muito bom. Lucas, meu amigo, um abraço forte para você. Até breve, hein? Para você também. Abraço a todos, pessoal. Sucesso. Tchau. É isso aí, galera. Recados finais para você. Primeiro, quero reforçar o pedido. Olha só, você que está aqui comigo até o final, você está comprovando através da tua atitude que você não é um contador comum. Você é um contador comprometido. É um contador que quer crescer. É uma contadora que quer ajudar seus clientes, que quer ganhar dinheiro. Você é a pessoa que vai ser a protagonista dessa nova fase da contabilidade. Uma fase que os contadores, consultores vão ser requisitados, vão ser chamados a ajudar as empresas a educar seus clientes, a fazer planejamento tributário, a fazer recuperação tributária, a fazer planejamento financeiro. Olha o novo mundo que está se abrindo para quem está pronto, para quem vai se preparar para esse novo mundo. Então, eu quero aqui fazer 2 convites para você. O primeiro convite é para que você esteja no evento presencial Contabilidade Consultiva ao Vivo. Eu vim até com o uniforme dele aqui hoje, ó. Estou com a roupa do CCAV. O Contabilidade Consultiva ao Vivo é um evento presencial. Ele reúne contadores de todo o Brasil uma vez por ano. Nós já temos, nesse momento, 2.000 contadores confirmados para a edição de 2024. Vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de março, lá no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Então, imagina só, mais de 2.000 contadores, os mais avançados do Brasil, vão estar lá presentes para construir essa nova contabilidade. Inclusive, esse tema da reforma tributária é um dos temas principais que vão acontecer lá no evento Contabilidade Consultiva ao Vivo. Então, você não pode perder esse evento, porque ele vai trazer tudo que é de mais moderno e mais avançado de conhecimento, de metodologia, de tecnologia para te ajudar a ganhar dinheiro com o mercado tributário. Então, garante seu ingresso para o Contabilidade Consultiva ao Vivo. Já estamos nos últimos lotes. Eu quero te encontrar pessoalmente para que a gente possa crescer juntos na contabilidade. Então, esse é o meu primeiro recado para você garantir a sua participação no Contabilidade Consultiva ao Vivo. E o meu segundo recado é o presente que eu te dei para você baixar o resumo da reforma tributária que está disponível nessa página. Basta você ir com o teu celular, ligar o teu aplicativo câmera de foto, ligando o teu aplicativo câmera de foto, vai aparecer um link, você toca nesse link e vai abrir para você, no navegador do seu celular, uma página para você colocar o seu nome, seu e-mail, e com isso você vai receber o resumo com as principais mudanças da reforma tributária. Lá vai estar o passo a passo que você precisa saber para poder educar seus clientes. Se você estiver assistindo pelo celular, não der para baixar, eu vou colocar de novo aqui o link no chat do YouTube para você baixar esse material, que para mim é um material obrigatório. Você precisa ler esse material, então não deixe de baixar ele agora para garantir que você vai estar atualizado e pronto para ajudar seus clientes e conquistar muito mais empresários. Beleza, turma? Então é isso, estamos chegando no final dessa transmissão ao vivo. Muito obrigado pela tua confiança. Toca aqui no botão vermelho, inscreva-se para você receber outros conteúdos avançados como esse. A gente se revê em muito breve, especialmente se pudermos nos ver aqui, ó, no Contabilidade Consultiva ao Vivo 2024, 22, 23, 24 de março. Espero te encontrar lá. Tchau, tchau.